estão escutando? Dessa vez, ó, sem somzinho irritante de fundo, sem ninguém falando, mas o áudio vai continuar uma bosta. Fala pessoal, voltamos mais uma vez, novamente, e dessa vez pra quê? Vamos falar um pouquinho sobre filme de jogos. Já que eu tô meio atrasado pra falar sobre Mortal Kombat, mesmo o filme, decidi falar sobre filme de jogos em geral, começando desde o passado, presente e talvez especulando um pouquinho para futuro. O Uncharted tá chegando e vamos verificar se dá uma especulaçãozinha, vamos ver se o filme vai ser bom ou se não vai. Previsão minha, não vai. Então, falando um pouquinho mais sobre filme de jogos, eu entendo um pouquinho dessa pira sobre filme de jogos. Hoje em dia tá uma merda. Antigamente tava pior, principalmente porque antes os jogos não tinham muita história, não tinha muita coisa a se contar, então os caras simplesmente jogavam de qualquer jeito. Ali o filme, pensando que iria colar com um grande público, um grande exemplo disso é Street Fighter, o filme. É uma merda e incomparável. Eu acho que o mais plausível dessa época seria o Mortal Kombat, porque acho que ninguém lembra direito, mas também tem o Super Mario dessa época, né? Super Mario, que é desse jeito, como esses atores. E eles fazem isso. Isso não se faz. Um pouco mais sobre antigamente nos filmes, principalmente voltando para essa época de 2000, que foi onde voltou essa moda de fazer filme de jogos com o Tomb Raider, voltou também com Resident Evil e o melhor filme baseado em jogos, indiscutivelmente, Silent Hill. Sim, existe um ou dois filmes no máximo que se salvam dessa leva, tanto pelos fãs, tanto pela crítica, que é Silent Hill. É um filme muito bom, consegue passar a atmosfera do jogo, consegue dar aquele clima realmente totalmente sombrio. Eu lembro que quando eu jogava, quando eu era menor, e sempre tinha essa mesma sensação que eu tive quando assisti o filme, e foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, porque é Silent Hill, eu não queria ter aquela sensação de novo. E na época também que lançou Silent Hill, lançou também o Resident Evil. E sinceramente é a pior adaptação de jogos já feita. Sim, superando o Super Mario. É, isso conseguiu superar. Isso, simplesmente porque pelo menos no Super Mario eles tiveram a coragem de colocar o Mario e o Luigi. No Resident Evil nem os personagens principais eles conseguiram colocar. Não conseguiram colocar nem os coadjuvantes. Não conseguiram colocar ninguém. Ficou uma bosta. Falando um pouquinho também sobre essa leva dos anos 2000, o filme de Tomb Raider. Olha, Tomb Raider eu conheci na época do Play 1 o jogo, só que eu era muito pequeno pra saber qual que é a história. Eu acho que eu joguei o 2, eu acho que é o 2 que ela tá na mansão. Eu acho que é, deve ser o 2. E simplesmente eu não conseguia sair daquela mansão. Só ficava, minha diversão era prender o mordomo na geladeira e ficar andando pra um lado pro outro. Porque eu não sabia sair, não sabia comando nenhum, eu era muito pequeno. Porém, os filmes me divertiram um pouco, não o suficiente. Hoje eu assisto, vejo que é ridículo, muito ruim. Se você tem esse filme no seu coração, não assista. É recomendação minha. Mesma coisa que o primeiro Resident Evil, Mortal Kombat. Não assista esses filmes. Se você tem ele no seu coração, aproveita que ele está guardado no seu S2zinho e deixa. Porque eles realmente são filmes ruins. Realmente, falando a verdade, a única que salva dessa leva é Silent Hill. Até hoje, você assistindo Silent Hill, o primeiro filme que lançou, ele é muito bom. E depois disso começou a vir a leva das pessoas que realmente jogavam e começaram a dirigir, escrever os filmes e talvez produzir também, que seria mais a época do Warcraft, Assassin's Creed, o reboot de Tomb Raider. Aí eu acho que entra um pouquinho de culpa também dos fãs. Por quê? Vamos lá, um filme que eu não achei que ficou ruim, ficou muito bom bom na medida do possível, mas ficou bom. Foi o Assassin's Creed, o filme. Ele saiu bom, porém ele não chegou a fazer um sucesso muito por conta dos fãs. Por quê? Vamos lá. Quando você leva para o grande público um filme assim, que é de gênero, que Assassin's Creed, vamos lá, é histórico, a maioria do filme era falado em espanhol, tinha
personagens totalmente desconhecidos do grande público, inclusive dos gamers, conceitos que ninguém entendia, o público em geral não entendia. Então, aí eu acho que é um pouco mais de culpa dos fãs, assim, porque eu acho que o fã, principalmente de videogame, tem que aprender uma coisa, que para um filme são 2 horas. Não dá para você explicar exatamente tudo, não dá para você colocar tudo de uma vez lá. E tem muita coisa que os produtores, roteiristas, ou até mesmo o diretor, escolhem passar para um próximo filme, seja uma próxima oportunidade. É o que eu enxergava muito que iria acontecer em Assassin's Creed, que a maçã do Éden ia ser melhor explicada no próximo filme, que ia ter muito mais sobre a nova ordem dos assassinos, ia ter muito mais coisas. Gente, era bem capaz de vocês verem talvez um Ezio no próximo. Imagine isso, mais conceitos sobre a Animus, o como a pessoa consegue aprender e tudo, que foram pouco explorados diretamente no filme. Propositalmente, a minha opinião, para priorizar uma história um pouquinho mais dinâmica, atrair um público grande e vender a complexidade do jogo para os próximos filmes. E isso o fã, principalmente de videogame, não entendeu e realmente massacrou Assassin's Creed. Eu vi muita gente reclamando demais de Assassin's Creed, não com muita razão. Eu joguei Assassin's Creed e percebi tudo isso que eles realmente quiseram passar para um próximo filme, todos esses conceitos, e achei muito legal o que eles apresentaram para o grande público. Meu pai assistiu Assassin's Creed e entendeu tudo. Ele viu eu jogando e perguntou se era coisa do filme. E olha, é legal eu ver essa interação tipo de filme com jogo, ficou muito interessante. Porém, a falta de ajuda dos fãs, acho que cria uma mentalidade meio que do seguinte para o grande público: se nem os fãs que gostam realmente dessa franquia estão aceitando, por que eu vou ver? Se os fãs falam que é ruim, pra que eu vou ver? Entendeu? Meio que isso que cria e vai criando barreiras em certas pessoas. Num pequeno grupo, talvez isso não funcione. Mas ampliando, colocando a pessoa que realmente está indo no cinema, final de semana, para ver uma coisinha ou outra, ver o comentário dos fãs principalmente sobre isso, eles preferem evitar esse filme e ir para uma coisa que seja um pouco mais certa. Por isso que eu acho que também há alguns fracassos, não todos, que boa parte são culpa realmente do estúdio, diretor, roteiro, mas alguns são meio que culpa do fã. O fã deveria se abrir mais a mente para esse tipo de proposta que os jogos, os filmes que querem se basear em jogos estão querendo fazer. Eu acho também que os fãs devem aprender um pouquinho a não levar sua expectativa muito alta, principalmente nos filmes baseados em jogos, porque me decepcionou um pouco já o Tomb Raider, essa nova leva, o novo filme que lançou. Eu estava muito animado por esse novo Tomb Raider, eu sou um grande fã da franquia, tá? E cara, eu me senti um pouco decepcionada, frustrada, porque esse Tomb Raider não mostrou realmente o verdadeiro potencial da Lara Croft, principalmente no começo da sua jornada. O jogo explora muito esse começo de jornada, como ela está se sentindo, um pouco mais do emocional dela, que ela não está preparada para tipo já matar alguém de cara, fazer certas coisas que ela tem que fazer no jogo, que se eu falar que é spoiler, você não jogou, vai jogar. É um excelente jogo, eu recomendo, tá bom? O filme não explorou muito bem essa parte. Ele deveria ter explorado um pouco mais a parte sentimental da Lara Croft, ao invés de fazer um pouquinho de fanservice. E o sentimental deveria ter explorado direito. Outra coisa que o filme deveria ter feito é assumir realmente o ar de sobrenaturalidade que todo jogo da franquia Tomb Raider tem e merece muito ser algo explorado, falando que ela é um explorador, mas assim tem um negócio sobrenatural. Ele quis puxar para algo mais científico, uma doença que não existia, e blá 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 blá, aquele parada toda que até esqueci agora, lembrando, eu vejo que como era meio tosco essa parte. Deveria ter se focado mais nessa parte sobrenatural, realmente. O filme que realmente eu acho que foi a decepção maior dessa nova leva que teve, nova leva entre aspas, tá? Eu tô falando basicamente lá de 2016 até 2019, não tô contando esse novo Mortal Kombat. Mas o que mais decepcionou dessa pseudo nova leva foi o World of Warcraft.
Warcraft foi um jogo que me marcou um pouco na minha infância, que eu joguei bastante quando eu era pequeno, principalmente os mods dele. E realmente da história eu não sei nada, porque eu não pesquisei, não corri atrás para ver como que é a história do jogo. E também quando eu era pequeno eu não me importava com isso, não era tipo aquele tipo de gamer pequeno que quer saber a história, quer se interessar por tudo, não. Comecei a me interessar pela história de verdade, eu acho que quando eu aprendi a jogar o verdadeiro Resident Evil 1. Aí eu sabia que tinha modo história e eu fui correr atrás. E sim, Resident Evil 1 tem um jeito correto de se jogar. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, ensinando pra vocês passo a passo. Mas vamos lá. O Warcraft me decepcionou um pouco, principalmente por causa do, sei lá, os efeitos prometiam ser muito inovadores, pra mim foram meio meh, porque na mesma época, convenhamos, tava batendo já o trailer do Guerra Infinita e Thanos. Eu acho que nada vai superar Thanos. Questão visual, gráfica, assim, nada supera Thanos. Eu acho que nem o Rei Leão, esse novo reboot, superou Thanos de tão perfeito que é esse CGI. E eles prometeram muito com o CGI do Warcraft e saiu basicamente um gráfico de Play 4 renderizado bonitinho em HD, nem um HDI, só HD. É outro que me decepcionou um pouco nessa nova leva. Foi World of Warcraft, a história é bem fraca, os personagens são tanto faz como tanto fez, o visual é bonito, não falando do CGI, obviamente, mas o visual é bonito, é fantástico, principalmente as armaduras e tudo mais, só que só visual pelo visual, entendeu? Não fica muito bom, principalmente para uma nova franquia, estabelecer sua nova franquia de filmes, principalmente só contando o visual, não cola. Teria que ter algo a mais. E essa embrolação toda foi simplesmente para chegar no cerejinha do bolo, que é o atual Mortal Kombat. Vamos lá, vou falar a verdade para vocês, eu não me decepcionei nem um pouco com esse filme do Mortal Kombat. Eu achei muito divertido, gostei de verdade. O porquê? Porque minhas expectativas eram nulas sobre ele. Vamos ser sinceros. Mortal Kombat, o jogo, já tem uma história bem bagunçada, ninguém entende direito, sem nenhum tipo de ajuda ou estudo aprofundado, né? Então eu não esperava nada mais dessa história, não esperava algo grandioso, que fosse uma história grandiosa e tudo mais, eu esperava que fosse bem aquilo que apareceu no filme, bem cachorra mesmo, uma desculpa esfarrapada, cheio de furo, pra no final ter um monte de luta com gente sendo moída e destroçada, sabe, no meio da tela, e um monte de fanservice. E foi isso que o filme me entregou. Quando eu tava esperando por isso e o filme me entregou isso, cara, eu me diverti. Eu achei legal. Vale a pena você estar assistindo. Vale a pena se sair daqui, sabe, pra pagar um ingresso de cinema? Não, né? Mas como eu tenho dinheiro de sobra, eu pude pegar meu jatinho particular e ir diretamente para Los Angeles, onde eu estava na minha televisão de 24 polegadas, 4K, HD Ultra, 8K e tudo mais, ligar meu HBO Maxzinho direitinho lá nos Estados Unidos, assisti e voltei depois de 2 horas e meia de filme, que minha agenda estava apertada, eu tive que fazer tudo isso. O filme Mortal Kombat é cheio dos seus defeitos, putz, é lotado dos seus defeitos, eu acho que poderia ser bem melhor. Poderia. Tem gente reclamando que não teve o torneio realmente. Só que não me importa muito, porque eu lembro daquela coisa de deixar as melhores partes para os próximos filmes, ou sei lá, um próximo filme se dividir em duas partes, o torneio, deixar algo grandioso de verdade, com um roteiro melhor, por favor, né, Dona Warner? Você conseguiu bastante dinheiro com isso. Dá uma confiança nos caras, faz um roteiro melhor, melhor até do que dos jogos, por favor. Mas vale a pena você estar assistindo esse filme, principalmente se você for com um cérebro muito desligado. Faz feito eu, torce pro Koigang morrer a qualquer momento. Você não tá acreditando em mim que não assistiu o filme ainda, mas você vai saber. E você vai torcer pra ele morrer a qualquer momento no filme. Eu acho que ele deveria ter morrido, sei lá, nos primeiros 5 minutos de filme, depois Kung Lao ter levado o filme até onde é que deu, melhor do que Paul Young. Mas vamos com as nossas expectativas agora, nesses minutos finais de vídeo, para o filme do Uncharted. Sendo bem sincero, eu espero que ele vai ser algo um
pseudo Indiana Jones, com uma mistura desse novo Tomb Raider, meio sem sal, sem muita coisa a dizer. Tom Holland vai estar lá? Vai, mas não vai ser tão, sabe, eu já não gosto do Tom Holland como Homem-Aranha, não acho que não vou gostar dele como Drake, então, né, fazer o que? Espere, leve suas expectativas baixíssimas para Uncharted, porque vai ser realmente isso, mesmo que o trailer seja sensacional, lembre-se você, velho gafanhoto. Você se animou com trilha de Esquadrão Suicida, então vai preparando para o pior. Finalzinho do vídeo aqui, lembrando para vocês, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixa o like dessa vez eu tô pedindo para deixar o like, no primeiro vídeo eu não pedi, mas vai, deixa o likezinho aí, custa nada. Se inscreve também no canal e não se esqueça, não gostou de algo que eu falei aqui? Não esquenta não, velho, essa é a minha opinião.